Olá, seja bem-vindo ao canal Betão Ensina. Nessa videoaula nós vamos falar sobre razão e razões especiais. Primeiramente vamos definir o que é razão. Razão é o quociente entre duas grandezas ou duas quantidades. Generalizando, né? São dois números A e B pertencentes ao conjunto dos números reais, com B diferente de zero. Então a divisão ou a fração A sobre B é a razão de A para B. Vamos ver um exemplo. Numa sala de aula com 40 alunos, 25 são meninas e 15 são meninos. Encontre a razão entre letra A, meninos e meninas. Então eu vou ter que dividir a quantidade de meninos pela quantidade de meninas, que é 15 sobre 25. Letra B, meninas e o total de alunos. Então, meninas são 25, o total de alunos é 40, então fica 25 sobre 40. Letra C, meninos e o total de alunos, que dá 15 sobre 40. Nós podemos simplificar essas frações para ficar da forma irredutível, assim, ó. Dividindo a primeira fração lá por 5, na verdade nós vamos dividir todas por 5, né? Então, dividindo 15 por 5 fica 3, 25 por 5 fica 5. Na segunda fração, nós temos 25 sobre 40, então vai ficar 5 sobre 8. Na terceira, nós temos 15 sobre 40, então vai ficar 3 sobre 8. Basta você dividir o numerador e o denominador por 5. Agora nós vamos ver uma propriedade interessante. Se nós multiplicarmos duas razões inversas, o resultado é igual a 1. Então eu vou colocar aquelas razões simplificadas aqui e nós vamos achar as inversas de cada uma delas. O que é inversa? Se eu coloquei meninos sobre meninas, 3 sobre 5, a razão inversa dessa é meninas dividido por meninos, certo? Então vai ficar 5 sobre 3. Então, se você multiplicar 3 sobre 5 vezes 5 sobre 3, vai dar 15 sobre 15, que o resultado é 1. Mesmo caso nas outras duas frações. Nós temos aí a primeira, meninas é 5, total de alunos 8, né? A razão de 5 para 8. Então, nós vamos ter a razão inversa, que é 8 sobre 5. Multiplicando, nós vamos ter 40 sobre 40, que é 1. A terceira razão, nós também temos 3 sobre 8 e 8 terços, que multiplicando dá 24 sobre 24, e o resultado é 1. Vamos lá para razões especiais agora. A primeira delas é porcentagem. Porcentagem é uma razão cujo denominador é 100. Vamos ver um exemplo. De uma turma de 40 alunos, 30 foram aprovados e o restante ficou de recuperação. Qual a porcentagem dos alunos que ficaram de recuperação? Olha, de 40 a 30 foram aprovados, então ficou 10. Ou seja, 10 sobre 40. Se nós simplificarmos por 10, vai dar 1 sobre 4. Ok? Agora eu quero fazer aparecer o denominador 100. Só que nós temos ali o número 4. Então, vamos multiplicar numerador e denominador dessa fração por 25. E aí nós vamos ter 25 sobre 100, que é a mesma coisa que 25%. Escala. Escala é a razão entre a medida do desenho e a medida real numa mesma unidade. Vamos ver um exemplo. Um prédio de 30 metros de altura é representado com 6 centímetros de altura num desenho. Qual a escala de desenho utilizada? Primeiramente, 1 metro é 100 centímetros. Eu tenho que colocar tudo na mesma unidade. Então, 30 metros equivale a 3.000 centímetros. Basta multiplicar 30 vezes 100. Então, agora nós temos aqui a razão. Ó, medida do desenho, medida real. 6 dividido por 3.000. Simplificando em cima e embaixo por 6, nós vamos ter 1 sobre 500. Que a gente pode representar assim, ó. E nós lemos 1 para 500. A próxima razão que a gente vai ver é a velocidade média, que é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Olha esse exemplo.
Saí de casa às 13 horas, chegando ao meu destino às 17 horas. Para isso, percorri um trajeto de 144 quilômetros. Qual a velocidade média desenvolvida nesse trajeto? Vamos lá então. Distância percorrida dividida por tempo gasto. Então vai ser 144 dividido por 4, que dá 36 km por hora. Próxima razão é densidade, que é a razão entre a massa e o volume de um corpo. O exemplo aqui diz o seguinte: um objeto pesa 20 kg, sabendo que seu volume é de 40 centímetros cúbicos. Qual é a sua densidade? Então, a densidade é a massa dividido pelo volume. Então, nós temos 20 dividido por 40, que dá 0,5 kg por centímetro cúbico. Agora, nós vamos ver sobre densidade demográfica, que é a razão entre uma determinada população e a área por ela ocupada. Exemplo: uma cidade ocupa uma área de 250 km² e tem 150 mil habitantes. Qual a densidade demográfica dessa cidade? Então, é população dividido pela área. Então, nós temos aí 150 mil dividido por 250, que dá 600 habitantes por quilômetro quadrado.